Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje, cumprimentando aos presentes. Começamos com nossa pauta jurisdicional, processo número 1, embargos infringentes de nulidade 0800-228-70, relatoria do embargador expedito. Em mesa, embargador. Temos inscrição para a sustentação oral, doutora Rebeca Câmara. Pode iniciar, doutora. Tem a palavra. Bom dia. É um prazer, mais uma vez, estar aqui sustentando no pleno desse tribunal. Cumprimento aos senhores desembargadores na pessoa do seu presidente, ao membro do Ministério Público, aos colegas advogados, aos servidores aqui presentes. O feito que eu venho tratar aqui hoje é um recurso de embargos infringentes num processo criminal. O crime que foi tipificado, o autor, foi o crime de homicídio na constância de um acidente de trânsito. A grande controvérsia aqui deste processo que eu venho trazer hoje para o deslinde desse tribunal é a classificação do delito entre homicídio doloso e homicídio culposo. O feito foi a júri popular. Eu mesmo fiz a defesa no júri. Foi um júri muito marcante, muito emblemático na minha carreira, em virtude de nem ter vencido eu nem o Ministério Público. Pela primeira vez em 20 anos de advocacia, venceu o assistente de acusação. E haviam 3 teses postas naquele momento para o tribunal do júri apreciar. A minha tese de homicídio culposo, a tese do Ministério Público, na pessoa do Dr. Augusto Flávio, de homicídio simples, e a tese de homicídio qualificado, sustentada pelo assistente de acusação. E repito, a surpresa para todos, todos que estavam, o júri não depositou nenhum voto na tese do Ministério Público. 3 votos na minha tese, nós ficamos 3-3 para decidir no último voto, e 4 votos na tese do assistente de acusação. Então, efetivamente, a análise das provas não foi uma análise de provas fácil, simples. As testemunhas trouxeram muitas contradições. Um vídeo do momento do acidente foi utilizado tanto pelo Ministério Público como por mim para ilustrar as suas falas, e o júri tomou essa decisão. Aqui, na apelação criminal, mais uma vez, uma divergência, e o desembargador Glauber trouxe o voto divergente, que traz a possibilidade de estarmos aqui rediscutindo esta matéria no pleno, acatando a tese de homicídio culposo. Pensando na dinâmica do acidente de trânsito que aconteceu numa via muito larga aqui, que todo mundo aqui passa, na Prudente de Moraes, houve um desentendimento entre o motoqueiro, que foi vítima, né, que veio a óbito, infelizmente, e o meu cliente, o senhor Marcos, um menino que na época tinha 23 anos. Eles tiveram uma discussão de trânsito e o motoqueiro chutou o retrovisor do carro do pai de Marcos. E ele ficou muito agoniado, porque o carro não era dele, era do pai, e correu atrás do motorista para tomar satisfação, do motorista da moto, né, do motoqueiro, para pegar a placa. E o motoqueiro, pela calçada, Marcos, pela via, obviamente, o carro não poderia entrar na calçada. É surpreendido, e isso o vídeo mostra claramente, quando o motoqueiro sai da via, de supetão. Ele sai da calçada e entra a via na frente do carro de Marcos, e acontece um pequeno toque. Porém, esse pequeno toque foi suficiente, em virtude do deslocamento, para que o motoqueiro viesse a colidir com o poste e via óbito. Afirmo pelas provas dos autos, pelos laudos do ITEP, que Marcos não estava em alta velocidade. Temos 2 laudos que comprovam a velocidade do acidente, o do ITEP
e um laudo particular produzido pela defesa. Um chega à velocidade de 59 km, outro de 60. Não temos alta velocidade. Não temos embriaguez. Então, excelências, não temos os elementos para se configurar um homicídio doloso. Eu trouxe aqui nos memoriais e no recurso algumas divergências entre os votos. Entre o voto vencido, do desembargador Glauber, e o voto vencedor do desembargador Ricardo. E todos eles se fundam em partes dos depoimentos de uma única testemunha, que é a Gilberlândia. Eu vou me ocupar de ler alguns desses trechos para deixar bem claro o que eu estou trazendo hoje neste pleno deste tribunal. Esta testemunha, que ela foi interrogada pelo Ministério Público, por mim, pelo assistente de acusação, ela mudou muitas vezes de versão durante o procedimento do júri. Mas uma coisa ela foi clara, ela não viu o acidente. Em 5 oportunidades, em seu depoimento, ela afirma: eu não vi exatamente, eu estava de lado, eu ouvi o barulho. Porém, depois de interpelada de várias formas, por vários profissionais habilitados, ela diz: na verdade, eu fiquei muito tocada com o resultado morte. Eu fiquei muito tocada porque o motoqueiro tem uma filha da idade da minha. E eu realmente não vi. E este depoimento foi um depoimento essencial para fundamentar o voto vencedor do acórdão da apelação. A decisão vencedora entendeu que o Conselho de Sentença decidiu conforme as provas dos autos. Já a decisão vencida entendeu que o Conselho de Sentença não verificou na completude, ou seja, na completude do depoimento, as provas carreadas aos autos. Passando mais à frente, aos memoriais, é importante falar de trechos do depoimento da Gilberlândia. Ela começa dizendo: a rua estava bem deserta quando eu vi uma moto passando. Aos 13 minutos ela diz: não, ele estava na pista, tanto que tinha muita movimentação na rua. Primeira divergência, mas a menos relevante. Vamos para as divergências mais relevantes desse depoimento. A pergunta é: a senhora apenas ouviu o barulho do acidente ou a senhora visualizou a colisão? Na hora foi muito rápido, né? Eu estava virando no sentido do carro que via vindo. Eu escutei um estrondo muito forte. E aos 22 minutos ela diz: não consegui ver o momento da colisão. A pergunta é: não conseguiu ver o momento da colisão? E ela diz: não, no dia estava muito movimentado. Então, todos esses depoimentos, toda essa dúvida, e o vídeo é muito esclarecedor. O vídeo deixa claro, claríssimo, claro e evidente que a moto estava em movimento. A decisão vencedora fala: a moto estava parada. Contraria exatamente a prova visual. E o vídeo foi feito pela Câmara de Segurança da Prudente de Moraes. Desta feita, nós temos um rapaz que hoje já conta com 29 anos, 29 ou 30 anos, condenado a 16 anos, em regime fechado, sem antecedentes criminais, sem ser de organização criminosa. Hoje ele é gastrólogo, ele trabalha fazendo comida, trabalha em restaurante. Nunca tive qualquer envolvimento com crime, mas pode vir a ter algum contato com criminosos em virtude do seu aprisionamento, se for mantida esta decisão. Então, hoje, excelências, eu peço, eu clamo, eu venho a esse tribunal pedir uma análise acurada das provas dos autos. Pedir que os senhores desembargadores assistam o vídeo e vejam que a moto estava em movimento. E vejam que não houve, como afirmou a decisão vencedora, o acesso do carro à calçada. Em momento nenhum subiu-se a calçada. Em momento nenhum houve colisão frontal. Pelo contrário, o próprio laudo do ITEP no carro, no veículo do pai de Marcos, deixa claro que a marca da colisão foi na lateral.
Foi próximo à iluminação do carro. Desta feita, excelências, eu venho a requerer o provimento do recurso por medida de justiça. Falta contabilizar aqui os votos de desembargador Cláudio e desembargadora Lourdes. Senhor presidente, eu não sei se o relator vai falar antes. Eu quero apenas os esclarecimentos do desembargador Glauber. Excelência, meu voto está lançado no sistema. Excelência, pode. Desembargador Glauber. Vossa Excelência está votando pela realização de um novo júri. De um novo júri, desembargador. Não me parece... aliás, me parece que o julgamento é contrário à prova dos autos. Como dito na tribuna, aquilo que foi dito da denúncia não restou comprovado com a instrução. O carro, não há uma colisão frontal. O vídeo, que em mais de uma oportunidade eu observei, a moto, ela não estava na calçada. A testemunha não é clara em afirmar a intenção, nem poderia fazê-lo, né, de que o condutor do veículo tinha a intenção de causar a morte. A velocidade era compatível com a via. E o que antecedeu foi que a motocicleta quebrou lá o retrovisor, causou um dano ao veículo. E me parece, o calor ali daquele momento ali fez com que o condutor tivesse ali a sequência, mas sem a intenção de causar a morte. É um jovem e a gente não pode desconsiderar o resultado, infelizmente aconteceu, mas também a gente, pelo cenário que há nos autos, me parece claro a oportunidade que se deve ser dada para um novo julgamento. São 16 anos e, com a nova posição do Supremo, há já que ter a prisão imediata. Não sei se o Ministério Público se manifestou nesse sentido, mas, em resumo, é o meu voto que está aí, também firmado nos autos. A minha dúvida reside no seguinte, em face também da defesa oral, da advogada muito competente, a senhora sempre está por aqui, se foi homicídio simples ou qualificado. A outra questão é se foi doloso ou não. Se não foi doloso, não pode ir a júri. Aí, pelo que está colocado, são duas questões que nos embargos está pedindo a anulação do júri. Doutora, só para não procurar aqui, que é muito... É anulação do desembargador Cláudio. Até porque não pode... Anulação porque não é doloso. Não, isso? é porque é contrário à prova dos autos, o resultado. É porque aqui não Sim, estou compreendendo. Não há pedido. Então, se mantém o júri. Então, aí, se manter um júri, vai se decidir só se é simples ou é qualificado. Não, o desembargador Cláudio, resolver de tudo, né? O desembargador Glauber está pedindo novo júri, porque dizendo que é contra as provas dos autos. Não há pedido expresso de novo júri. Não, sim, mas se é contrário à prova dos autos, o resultado é a nulidade e um novo júri. E aí esse foi o meu voto na Câmara Criminal que eu estou aqui trazendo novamente. Não há aqui nesse momento a oportunidade de definir se é homicídio simples, qualificado ou até mesmo culposo. Meu voto é entendendo que não há prova nos autos que respalde a decisão tomada pelo júri. Até porque é assegurada ao Conselho de Sentença, ao Conselho lá,
a sua autonomia, né, soberania nas decisões tomadas, desde que respaldado por provas. E no caso dos autos eu entendo que não há. O fato é que eu vi esse acidente na saída do Midway Mall e ele perseguiu a moto até a Prudente Moraes, atropelando a moto e causando um acidente. Então, sobre essa questão do aspecto doloso, eu estou absolutamente convicto e eu vou acompanhar o relator. Lamentavelmente, como Vossa Excelência, do ponto de vista contextual, é um jovem, com 23 anos de idade à época, não é? E, enfim, essas O questões acidente de júri, foi fatal para essas questões de acidente de trânsito de coisas são muito delicadas. Eu fiquei reflexivo, lamentando, mas a gente tem que aplicar a lei, embora enalteça a abordagem que Vossa Excelência deu no seu voto. Desembargador Amaury registrou o voto. Registrei, Excelência, mas eu confesso que também tive dúvida inicialmente em relação ao que efetivamente se discute nestes autos. Porque, como disse o desembargador Cláudio, se o homicídio, não se discute se foi doloso ou culposo, porque se fosse essa discussão, não seria hipótese de júri. Eu acho que é uma matéria ultrapassada. Eu acho que na defesa falou-se em qualificadora. Não é isso? Excelência, permite? Pois não. Não, mas a discussão ela avança nesse aspecto de ser doloso ou culposo. É se há prova nos autos que respalde a decisão do júri, até mesmo o encaminhamento ao júri, pela natureza do delito, se ele é culposo, se ele é doloso. Eu entendo que não, que as provas que existem não respaldam de que o recorrente aqui teve a intenção de matar. Essa é a questão. E a rigor não deveria nem mesmo... E é o júri. E é o júri. Mas como foi, e aí já passada essa oportunidade, a solução jurídica que ocorreu é que seria a nulidade, ele submetido ao novo júri, e lá, compreendendo que não seria doloso, seria ele desclassificado e caminhado ao juízo singular. Mas é o meu voto e está aí as minhas justificativas. E, de fato, é um processo bastante delicado. Posso proclamar? Senhor presidente, eu vou pedir vista dos autos, porque me restaram algumas dúvidas ainda. Eu vou pedir vista dos autos. Perfeito. Processo Sim, Nos com... fins dos debates, eu vou pedir até o voto do embargador. Porque o fato em si que parece que está demonstrado. Agora, se efetivamente ele, ao sair, seguiu a moto e o fez, e as circunstâncias em que esse acidente ocorreu, se realmente a moto atravessou a frente ou se ele colocou o carro propositadamente com o intuito de é que precisa... Processo com vista ao desembargador Dilermânio. Eu aguardo. Ele, apesar de ter lançado, mas... Pode ser modificado depois. Vamos rediscutir. Perfeito. O número 2 não está em mesa. Número 3, revisão criminal 80.004/35. Marcelo Henrique Seridó e Ministério Público. Relator do desembargador Amaury. Em mesa. O 2, né? Tá certo. Tá. Isso mesmo. Esse número 3 tem um pedido de vista do desembargador Cláudio. Meu voto vista, desembargador, ele está divergindo parcialmente do relator e eu estou aqui votando procedente o pedido revisional, redimensionar a pena para 5 anos e 4 meses de reclusão. O voto do desembargador Amaury, como sempre muito bem colocado, está no sentido de 5 anos, 7 meses de reclusão. E mais multa, né? E a multa? 20 dias multas.
divergência é só pontual. Então, com a divergência de desembargador Cláudio, desembargador Dilermano, desembargador, ou divergência parcial, desembargador Cláudio, desembargador Dilermano, desembargador Expedito, 3 votos, 9 votos acompanhando o relator. Decisão por maioria, Presidente, julgada parcialmente procedente. Presidente, pedindo vênia também ao relator, eu vou acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Cláudio. Eu acho que devem ser... No caso dessa revisão, foi o desembargador Cláudio. É dimensionada. Hein? Redimensionando a pena, considerando inidôneas também as outras circunstâncias judiciais. Acompanho o voto da divergência, pedindo vênia ao eminente relator. Tá. Vossa Excelência lançou, então eu vou mudar só o cálculo. São 4 votos com divergência parcial e, portanto, 8 acompanhando o relator. Número 4, embargo de declaração em ação rescisória. 081 50 45 13, município de Natal, José Dantas e outros. Pedido de vista do desembargador Dilermando Mota. Está em mesa, Excelência. Não tem sustentação, é só o seu voto vista. Pode proferir. Excelência, eu peço a compreensão dos colegas. Não vou ler o voto todo, porque tem 42 laudas. Só? E o relator é do desembargador Amaury Moura. Como diz o desembargador Glauber, não é fácil divergir do desembargador. Nosso decano aí. É complicado, é muito complicado. Pela sua experiência, seus votos bem lançados. É muita página, é muito escrito. Mas eu vou resumir aqui, dizendo o seguinte, né? Demais. Inclusive, é quase impossível, né? Esse é o 4. Eu providenciei distribuir, os votos foram disponibilizados, não é? Para os gabinetes, e eu digo o óbvio. Tratos de embargo de declaração opostos pelo município de Natal e pelo Instituto de Previdência Social de Servidores do município de Natal, bem como pelo espólio de Doris Miriam Macedo Dantas e José Dantas, em face de acordo proferido por este tribunal pleno, que julgou improcedente a pretensão rescisória. A ação rescisória foi ajuizada pelo município de Natal e o Instituto de Previdência Social do Servidor do município de Natal Prev, em desfavor do espólio de Doris Miriam Macedo Dantas, à época representada por José Dantas, viúvo da falecida, e os demais herdeiros Raul de Medeiros Dantas, Neto, Vitor José Macedo Dantas, Felipe Macedo Dantas e Bruno Macedo Dantas, buscando rescindir acórdão proferido pela segunda Câmara Civil deste TJ, nos autos da apelação civil que identifica. Ele diz que para a pretensão rescisória, o ente público suscitou a existência de violação à norma jurídica por 4 fundamentos que enumera. Não é? Eu digo, no voto embargado, já resumindo, o digno relator desembargador Amaury Moura, sobrinho, proferiu o voto no sentido de julgar improcedente a pretensão rescisória, com base nos argumentos que traz aqui, que também estão no voto aí, não vou ler nem cansar os senhores. E julgou improcedente o pedido rescisório, condenando a parte autora nas custas processuais e honorário advocatício, arbitrado em 10%. Em fato referido ao acórdão, foram opostos embargo de declaração pelo espólio de Doris Miriam Macedo Dantas e José Dantas, voltados unicamente para que seja corrigido o valor da causa, conforme impugnação apresentada em sede de contestação. Do mesmo modo, foram opostos embargo de declaração pelo ente público, sob o fundamento de omissão em relação ao argumento de violação à norma jurídica pela aplicação dos efeitos materiais da revelia em desfavor da fazenda pública, ainda ao não cumprimento, ao não pronunciamento sobre as matérias trazidas em sede de embargo de declaração e em relação ao termo inicial da prescrição, motivo pelo qual foi pedida a integração do acordo embargado sob pena de ofensa ao disposto no artigo 489 e 1022 de inciso. Argumenta ainda a existência de contradição em relação à não apreciação da remessa necessária, uma vez que a partir da descrição posta no acórdão rescindendo,
entende que restou configurada a ofensa ao Instituto da remessa necessária, pois não afastaria a análise da prescrição sob o fundamento de ser inovação recursal. O digno relator, então, na análise dos embargos de declaração opostos, deu parcial provimento à pretensão do espólio de Doris Miriam Macedo Dantas e José Dantas, adequando o valor da causa para a quantia de R$ 3.409.680,32 e rejeitou os embargos opostos pelo município de Natal, sob o fundamento de que o acordo embargado teria afastado a ocorrência dos vícios processuais indicados pela parte autora. Contudo, e com todas as vendas ao digno desembargador Amório Moura, a quem sempre rendo homenagem pelo seu habitual brilhantismo, superadas as preliminares suscitadas, divirge do seu entendimento quanto à análise de alguns dos principais argumentos suscitados, especificamente em relação à fundamentação acerca da aplicação indevida do desefeito material da revelia da sentença e acordo rescindendo, o não pronunciamento acerca da necessidade de análise das matérias trazidas em sede de embargo e declaração do julgamento da remessa necessária, o que poderia, em tese, infirmar as conclusões do julgado, sobretudo quanto às premissas fáticas equivocadas utilizadas na sentença e mantida no acordo rescindendo data vênia. Ainda, a não apreciação sobre a questão de ordem relacionada à aplicação equivocada do termo inicial da prescrição, quanto ao próprio fundo de direito, considerando o histórico funcional da servidora que impede a sua ascensão funcional. Isto porque, compulsando o voto embargado, é possível verificar que, em relação à suposta violação da norma jurídica pela aplicação dos efeitos materiais da revelia da Fazenda Pública, o digno relator entendeu que não há que se falar em omissão e ainda entendeu que o julgado se busca rescindir foi calcado em documentos de prova produzidos pela própria administração pública. E eu já caminhando para o final, porque eu estou resumindo, o voto está disponibilizado. Do mesmo modo, e com todas as vênias, verifico que não houve apreciação da tese segundo a qual o acordo integrativo não teria se pronunciado sobre as matérias trazidas em sede de embargo e declaração e poderia, em tese, infirmar as conclusões do julgado, como exige o artigo 489 e 1022 referidos. O digno relator refutou a tese apresentada sob o fundamento de que a pretensão se enquadraria como rediscussão de matéria já debatida, não permitindo o manejo da rescisória para tanto. Contudo, entendo, data vênia, que as referidas alegações merecem uma análise mais detalhada ante a nítida configuração de violação à norma jurídica e erro de fato, vez que o acordo rescindendo em afronta às diversas dispositivos legais e constitucionais, bem como sem considerar e aplicar precedentes vinculantes editados à época, mantendo as premissas equivocadas utilizadas pelos juízes sentenciantes data vênia, deixou de apreciar as questões de ordem pública suscitadas e admitiu um fato inexistente como efetivamente ocorrido, equiparação remuneratória realizada pela administração pública por meio da portaria que especifica. Do mesmo modo, o acordo rescindendo, somente por ocasião dos embargos de declaração, mantendo o entendimento firmado na sentença, rejeitou a alegação de prescrição de fundo de direito de forma genérica, sem considerar a efetiva análise em sede de remédio necessária, o que poderia ter resultado na efetiva conclusão de que a pretensão envolvia a revisão do enquadramento realizado em 1992, mas cujo requerimento administrativo para revisão somente foi protocolado em 2009, partindo igualmente de premissa equivocada, considerando tão somente a data da portaria 1304/2012. E eu prossigo, resumindo ainda, eu digo que, contudo, em razão da complexidade do presente feito, entendo inicialmente que é preciso maior esclarecimento sobre o caso em concreto. E eu digo, dito isto, verifico que a inicial da ação teve por objetivo manter, por decisão judicial, uma suposta equiparação remuneratória entre os cargos de Supervisor Financeiro 2, cargo originariamente seletista, para o qual a autora foi contratada em março de 1984, com o cargo de Superintendente Financeiro de provimento efetivo e previsto regularmente no regime estatutário municipal. Da própria inicial apresentada, a parte autora esclarece que foi contratada sob regime seletista em 1º de março de 84
para o cargo de Supervisor Financeiro 2, para exercer suas funções no extinto Instituto de Previdência do Servidor de Natal e Previnat, integrando um quadro especial na estrutura administrativa do município, de acordo com as leis 2791/81 e 3181/83 e 3190/84, alegando, contudo, que tinha vencimentos superiores à média dos demais cargos, inclusive aos de nível superior. Ainda, a própria autora afirma, em sua inicial, que o cargo, por si ocupado, de Supervisor Financeiro 2, possuía as mesmas atribuições do cargo de Superintendente Financeiro, nos termos do ofício que menciona, motivo pelo qual os referidos cargos receberam o mesmo tratamento, inclusive para fim remuneratório. Aqui reside um primeiro ponto que deve ser destacado e que não foi observado na sentença e acordo rescindentes da Tavênia, de que o referido ofício autorizou o aditivo contratual da contratada para passar a ocupar a categoria de superintendente financeiro por conveniência administrativa, fundamentando na possibilidade de ascensão funcional dentro do regime de CLT, e este é o único documento constante dos autos com reconhecimento administrativo da referida equiparação, conforme segue, e eu detalho aqui. Para resumir, eu digo o seguinte, no final, que são 42 laudas, né? Feito, então, os esclarecimentos que estão nos autos aí, que foram disponibilizados no voto. Primeiro, entendo que há omissão no acordo embargado em relação à análise do argumento de violação à norma jurídica pela aplicação dos efeitos materiais da revelia em favor da Fazenda Pública, de não pronunciamento sobre o fundamento de inexistência de análise das matérias trazidas em sede de embargo de declaração no julgamento do apelo e reexame necessário, e de inexistência de análise do termo inicial da prescrição decorrente da pretensão de revisão do enquadramento, motivo pelo qual deve os embargos ser conhecidos da Tavênia e providos para o fim de sanar os referidos vícios. Ainda, em relação aos referidos vícios, integrando o acordo embargado, entendo que estão presentes as hipóteses de rescindibilidade do acordo e sentença rescindenda, tendo em vista a existência de erro de fato decorrente da interpretação da portaria 1304/2012, GS SEGEM, fundamento essencial para o julgamento de procedência, além de manifesta violação à norma jurídica por ofensa aos artigos 345.2, 373.1, 4961, 489, parágrafo 1º, inciso 4, e artigo 1022, parágrafo único, inciso 2, todo do CPC, bem como aos artigos 37.2 e 13 e 93.9 da Constituição Federal, com a interpretação conferida pela súmula vinculante número 43 STF, aprovada em momento anterior ao julgado rescindendo, e ainda ao artigo 1º do Decreto 2010/1932. Considero, assim, que o julgado rescindendo aplicou efetivamente os efeitos materiais da revelia, sem considerar as questões de ordem pública suscitadas pelo ente público, e sem analisar ainda que, de ofício, no exercício da tutela de direitos indisponíveis e em reexame necessário, a real situação da servidora em compasso com a jurisprudência vinculante do STF, que impede o provimento derivado à ascensão funcional inconstitucional e à equiparação remuneratória inconstitucional. Deixou também de afastar a premissa fática equivocada sobre a portaria 1304/2012, que em momento algum realizou equiparação remuneratória, bem como pelo fato de o julgado rescindendo não ter se manifestado sobre as matérias de ordem pública suscitadas, nem mesmo em sede de embargo de declaração no reexame necessário, e que poderiam infirmar as conclusões do julgado, em manifesta ausência de fundamentação. Por fim, verifico que não houve adequada apreciação da Tavênia e fundamentação do termo inicial da prescrição relativo à pretensão de revisão de enquadramento realizado mais de 17 anos depois. Ante o exposto, e renovando vênias ao digno desembargador Amaury Moura, verificadas as omissões apontadas, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo município de Natal e pelo Instituto de Previdência Social do Servidor do município de Natal, Natal Prev, para, conferindo-lhes excepcionais efeitos infringentes, julgar procedente a ação por violação à norma jurídica e por erro de fato, e em juízo rescindendo, determinar a anulação da sentença proferida nos autos da ação ordinária 080-7591, 28/2012, 8-20-301, determinando em consequência o regular procedimento do feito. É como o voto da Tavênia. Senhor presidente, demais colegas.
Pelo que consta, o desembargador Amaury quer falar. Eu gostaria de fazer Tá. pequenas observações, senhor presidente. Naturalmente, atenção ao voto, o ilustre voto do desembargador Dilermando. Me aluguei aí, só viu? 42 laudas. Eu imaginei que deve ser muita obscuridade para poder se esclarecer em 42 laudas. Mas isso é reflexo naturalmente do conhecimento e da dedicação do embargador Dilermando. Muito obrigado. Nas matérias que enfrenta aqui nesta corte, tanto quanto na Câmara que integra. Muito obrigado. Mas é preciso, senhor presidente, apenas para destacar, e aqui eu vejo que o desembargador Cornélio também acompanhou o voto divergente, sem intuito naturalmente de convencê-los do contrário, que me parece integram a primeira Câmara, né? Os três, o relator, o desembargador Cláudio, e os dois fazem parte da primeira Câmara. Correto. Mas o fato é que essa matéria nós estamos aqui a julgar embargos de declaração. E, naturalmente, temos que respeitar os limites do recurso, tal como interposto, dentro do que estabelece o Código de Processo Civil. Naturalmente, não se pode emprestar aos embargos declaratórios, pela sua própria teologia, a amplitude de uma apelação, tanto menos de uma ação rescisória. E essa matéria trazida agora nos embargos, ela já foi enfrentada desde o primeiro grau. Não só na própria sentença, quanto no acórdão unânime da primeira Câmara, da relatoria do desembargador Cláudio Santos, e nos embargos de declaração que foram interpostos do acórdão. Então, a matéria é extremamente já debatida e apreciada, e, portanto, ao que me parece, até num primeiro olhar, matéria já até mesmo preclusa, porque, embora em algum momento o município se refira à questão de ordem pública, que no caso seria a prescrição, a matéria já foi apreciada. Bem ou mal, certo ou errado, a matéria foi apreciada em primeiro grau e em segundo grau. Portanto, preclusa a matéria, porque essa questão de ordem pública, ela só não preclui quando não apreciada nos autos. Sabe-se naturalmente que ela pode ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, mas desde que não apreciada nos autos. Sem recurso, perfeitamente. Então, no voto do desembargador Dilermando Mota, ele traz três aspectos que, segundo o seu olhar, não foram apreciados no acórdão, na rescisória, e, portanto, omissos, e o que daria ensejo ao acolhimento dos aclaratórios com efeito infringente, com força suficiente para desconstituir a coisa julgada, material, de há muito já caracterizada. Então, no primeiro fundamento, diz o desembargador Dilermando, não fundamentação acerca da aplicação indevida dos efeitos materiais da revelia pela sentença e acórdão rescindendo. Essa matéria, volto a dizer, já foi apreciada desde o primeiro grau, inclusive nos embargos declaratórios de que foi relator o desembargador Cláudio Santos. Nada obstante, no voto agora fustigado, ficou constando o seguinte: na sequência, está no acórdão, sobreveio sentença, oportunidade em que o juízo ACO ponderou
que as provas dos autos mostram à sociedade que foi a própria administração pública que desencadeou o processo administrativo e concluiu pela possibilidade da permanência da autora no cargo de supervisor financeiro 1. Ou seja, aqui o juízo de origem, no que foi secundado pelo acórdão da Lavra do desembargador Cláudio Santos, julga com base nas provas carregadas aos autos. Por outras palavras, não se fala em aplicar efeitos da revelia. Em nenhum momento o acórdão, nem o próprio magistrado na origem, aplicou efeito de revelia. Ele julgou com base nas provas trazidas aos autos. O que me parece afastar aí qualquer possibilidade de se reconhecer a aplicação do efeito da revelia ou indevido efeito da revelia no caso dos autos. Ainda assim, a matéria foi enfrentada. No outro ponto, diz Sua Excelência, não pronunciamento acerca da necessidade de análise das matérias trazidas em sede de embargo de declaração no julgamento da remessa necessária, o que poderia, em tese, infirmar as conclusões do julgado, sobretudo quanto às premissas fáticas equivocadas utilizadas na sentença e mantidas no acórdão. Então, o que se discute aqui exatamente foi o foco do entendimento do desembargador Dilermando. A questão das premissas fáticas equivocadas. No acórdão, há pronunciamento expresso sobre o tema, no sentido de que, no caso concreto, tal argumento refoge ao alcance da via especialíssima da ação rescisória, o que faz com base em vasta jurisprudência do STJ e bem assim desta Corte. Está no voto. Os acórdãos trazidos, após os paradigmas trazidos do STJ e desta Corte. E só para lembrar, o STJ, na palavra da ministra Maria Isabel Galotti, disse recentemente: a ação rescisória não é a via adequada para corrigir suposta injustiça da decisão, apreciar má interpretação dos fatos ou reexaminar as provas produzidas nos autos. Apreciar. No outro acórdão diz: a ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que não tenha havido pronunciamento judicial sobre a inexistência do fato que o acórdão rescindente tenha admitido, ou tido por inexistente de fato não ocorrido. E foi apreciado. Vossa Excelência me permite Pois não. um parêntese? Claro. Essa questão, isso foi decidido em todos os graus da administração estou pública, dizendo. Sim, inclusive de todos os cargos do Tribunal de Justiça. Isso é enquadramento de nível médio para nível superior. Aqui todo mundo no Tribunal do Poder Judiciário, que tinha nível superior, foi enquadrado como nível superior. No Tribunal de Contas, no Executivo, no Legislativo, na Prefeitura. Passou de CLT para, pelo que eu estou vendo no processo, que eu tenho, me lembro. Foi enquadramento errado. Enfim. Aí disse que prescreveu porque ela já tinha 18. Aqui, quantas pessoas aqui que tinham 10 anos, 15, 20 e foram enquadradas aqui no Tribunal de Justiça? O que discutir sobre isso? Agradeço a intervenção, Excelência. Eu que agradeço, Excelência. E quanto à prescrição, que seria a questão de ordem pública, que foi apreciada desde nos embargos aclaratórios da lavra do embargador Cláudio Santos, onde ele diz que a matéria sequer foi discutida na origem, há no acórdão também manifestação expressa, quando diz: do exame do julgado atacado, infere-se que não subsiste a alegação de que não houve apreciação da prescrição suscitada pelo município. Eis que na sentença confirmada pelo acórdão rescindendo acerca da alegada prescrição, ponderou-se, aspas, como bem ficou esclarecida a impugnação da autora, o ato atacado na presente demanda se deu após a conclusão do processo administrativo, o que ocorreu no mês de março de 2012. Desnecessárias maiores considerações,
tendo em vista que a ação foi aforada em 18 de 12 de 2012. Portanto, sequer há que se cogitar da prescrição de fundo de direito, como bem esclareceu o autor em sua impugnação, inclusive com farto amparo judicial. Isso é o que diz o acordo com todas as vendas, desembargador. Então, me parece que nesses pontos apontados não há omissão, ainda que o desembargador Delerman tenha assim enxergado, mas com todo o respeito natural, né, a Vossa Excelência, eu vou manter meu voto, tentando, achei que devia esclarecer, porque não estou... Aqui a desvantagem é minha, porque diante de 42 laudas eu tentar simplificar isso, mas não tenho certeza que Vossa Excelência o faz com muito zelo e respeito, e é bom a divergência, e eu agradeço até pelo debate. Só isso, senhor presidente. Tá, então, proclamando a decisão por maioria, agora a divergência, embora registrada aqui como interesse, serão consideradas parciais, porque temos 3 embargos de declaração. O desembargador Amauri acolhe os de uma parte e rejeita os das 2 outras partes. E há também uma preliminar de nulidade que é rejeitada pelo desembargador relator, e penso que o desembargador ele acompanha nas preliminares. Ele faz então fica, na preliminar seria por unanimidade, então eu vou registrar as divergências, e são 3, por maioria. Divergência parcial. Divergência parcial de 3 e acompanhando o relator, nós temos 10. Divergência do desembargador Delerman, do desembargador Cornélio. E quem mais? E desembargadora Lourdes. Sim. Proclamado, então, o resultado nesses termos. Nós temos 2 processos, 5 e 6, representação criminal, notificação criminal, que o desembargador Ricardo Só por curiosidade, senhor presidente, me permita. Sim. A desembargadora Lourdes acompanha na preliminar? O voto da desembargadora Lourdes. Sim, mas ela concorda com... Mas concorda com o acolhimento dos embargos que o relator... Eu gostaria de ouvir o voto da desembargadora Lourdes, se me permite, desembargadora, porque não foi consignado. Sim, acompanhando... Então ela acompanha a divergência do desembargador Delermando. E acompanha na preliminar o relator. Certo. Porque a preliminar foi do Ministério Público, não é isso? Obrigado, desembargadora. Tá. Ok. Tá. Então, número 5 e 6, doutor Ricardo. Presidente, não mesmo, eu peço desculpas, porque eu tenho 3 processos semelhantes a esses 2 que eu pedi vista, estou querendo trazer todos de uma vez. Tá. Na próxima sessão, se Deus quiser. Número 7, revisão criminal 080, 86, 60, 88. Paulo Medeiros Neto, Ministério Público, pedido de vista do desembargador Cláudio Santos. Esse processo eu gostaria de deixar para a próxima sessão. Processo julgamento adiado. Concluímos assim os julgamentos. Passamos para a ordem administrativa. Na ordem administrativa, não temos expediente nem indicações propostas. Passamos para extra pauta. A homologação, trago para a homologação os novos integrantes da comissão examinadora do concurso de provas de título e outorga de delegação de notas e de registro. Começa com a presidência da desembargadora Sandra, na condição de corregedora, e demais membros que foram atualizados. A comissão já existia, houve a mudança de composição, atualizamos os membros, a desembargadora fica como
presidente, naturalmente, e o doutor Patrício Jorge Lobo como suplente em eventual impedimento. Os demais são atualizados. Se estiverem todos de acordo, está aprovada. Ok. A matéria administrativa só tínhamos essas. Comunicações e proposições. Eu não tenho. Desembargador Amauri. Não tem, excelência. Desembargador Cláudio. Não tenho, excelência. Desembargador Expedito. Não, excelência. Desembargador Rebouças. Desembargador Vivaldo. Sem proposição. Desembargador Saraiva. Também não, senhor. Desembargador Dilermando. Desembargador Glauber. Também não, senhor presidente. Desembargadora Lourdes. Desembargador Cornélio passou. Não tem. Desembargador Ricardo. Sem proposição. Desembargadora Sandra. Não tem, excelência. Não temos mais matéria. Agradecendo a todos. Declaro encerrada a sessão.